O fantástico mundo dos Adventistas do sétimo dia. Nossa, tem tantas coisas que eu poderia falar desse livro, né? Desse livro. Esse aqui também eu nem... Vou só tocar no assunto dele, né? Eu vou só tocar no assunto pra gente terminar esse vídeo aqui agora. Esse livro aqui, ó, tem 40 milhões de exemplares vendidos. Eu duvido que tem 40 milhões de exemplares vendidos. O que acontece é que muitas vezes, assim como as testemunhas de Jeová, os membros, as igrejas locais compram esses livros e doam esses livros. Aí foram 40 milhões de exemplares também doados, né? Ou os membros compram para doar. Não é que as pessoas estão indo na igreja adventista comprar esse livro, não. É que os adventistas estão comprando esse livro para poder doar, né? Dar para as pessoas. Tanto é que se eu comprei numa livraria sebo, tinha um monte, né? Vai saber onde que eles arrumaram isso aqui. Então esse livro aqui que tem 40 milhões de exemplares vendidos, que eu duvido muito. Queria saber quem foi que comprou esse livro aqui. Vai tratar sobre a Grande Esperança. Que na verdade isso aqui é uma compilação do Grande Conflito. Se você já leu o Grande Conflito, você não precisa nem de ler esse livro. É uma compilação apenas, né? Ellen White tem um monte de livro, mas muito deles são fragmentos que depois eles fazem outros livros. E aqui, entre vários capítulos, né? Vai tratar sobre muitas coisas, porque existe o sofrimento, esperança e triunfo, seduções perigosas, tal. E depois, em defesa da verdade. Agora, o Adventismo vai defender a verdade. O que é a verdade? Será que o caminho, a verdade e a vida é Cristo? Será que o caminho que é estreito, Mateus 7, 13 e 14, o caminho estreito, apertado, é Jesus Cristo? Será que se você crê em Cristo como seu Salvador, você é salvo? Será que essa é a verdade do Adventismo? Será que a igreja adventista prega que Cristo é seu Salvador? Que aquele Messias no Antigo Testamento, preparado em forma de cordeiro, viria, e aquele cordeiro do passado é o próprio Jesus Cristo, é um homem, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo que você conhece no Novo Testamento. Não precisa mais de sacrificar cordeiro. Será que a verdade é que o Messias já veio? Que é Jesus Cristo, não aquele futuro Messias, uma promessa, né, de que o Messias veria. Será que essa é a verdade? Não. A verdade neste livro, na página 71, eu marquei aqui para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, 9, 8 aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4 páginas. 22 vezes a verdade do Evangelho é o sábado. O Evangelho, a verdade de Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o sábado. Gente, isso aqui é igreja adventista. O evangelismo dele é sábado. Eles apresentam o sábado para as pessoas. Não é Jesus Cristo. Ellen White disse nesse livro que foi pisado sábado por muito tempo, né? Foi pisado no sábado. Então, foi pesado na balança, foi achado em falta. E o selamento, aqui ó, o selamento, dando para ler aí, o selamento é o sábado. Na página 38, os remanescentes que não estavam selados. Por quê? Porque não guardavam sábado. Embora eles exaltem pouco o protestantismo, eles dizem que os protestantes foram pisando no sábado, que é a lei de Deus. Pisando no sábado, está pisando na lei de Deus. Então, esses protestantes não estavam selados. Por quê? Porque pisaram no sábado. Está aqui, ó. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei, quem era aquela multidão? O anjo disse, estes são os que já guardaram o sábado e abandonaram. O povo cristão, os antigos cristãos guardavam o sábado, segundo eles. Pisaram então depois no sábado e agora voltou a guardar o sábado. Através de quem? Da igreja adventista do sétimo dia. Essa é a igreja adventista do sétimo dia. Eu poderia ficar horas aqui mostrando livros falando sobre a igreja adventista do sétimo dia. Só que, assim como os mormons e as testemunhas de Jeová, quanto mais fala que é uma seita, eles gostam. Porque eles usam essa passagem de Atos. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamo seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais,
crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Eles não entendem então que esse termo seita é no sentido pejorativo, designado para esses grupos que distorcem totalmente as escrituras. Eles acham bom ser taxado de seita. Ué, seita? Todo grupo é uma seita. Mas no sentido pejorativo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é tão seita, assim como as Testemunhas de Jeová e assim também como os Mormons. Da mesma forma que os Mormons e as Testemunhas de Jeová nos seus livros têm escritos que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros guardadores dos mandamentos serão perseguidos, a Igreja Adventista faz o mesmo. Então, na ideia deles, esse vídeo aqui, eles acham bom. Estamos sendo perseguidos. Isso então quer dizer que somos 100% cristão. E você, que é um protestante, achando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia também é protestante, não é. Os adventistas têm a capacidade de colocar em apenas 4 páginas a palavra sábado 22 vezes, apresentando como uma verdade as boas novas ou o evangelho. Mas não é isso que está nas escrituras. Nós vemos que no Novo Testamento não há nenhum sequer mandamento ou imperativo dado para gentios. Nós vemos por inúmeras vezes o sábado direcionado a Israel no Antigo Testamento e também para os escravos, servos, servas, animais, que está dentro do perímetro de Israel no Antigo Testamento. Assim como há leis em vários países, e quando nós vamos àqueles países, nós somos obrigados a guardar aquelas leis. Da mesma forma, Israel tinha a sua lei do sábado, e todos os gentios que habitavam dentro dos perímetros de Israel também deveriam guardar esse sábado como lei. No Novo Testamento nós vemos várias vezes o termo sábado, mas ele nunca é direcionado para a igreja gentílica, e sim escrevendo sobre judeus, não prescrevendo o mandamento. Agora nós vemos por 8 vezes o termo no primeiro dia, se referindo, é claro, ao domingo, os cristãos ali, separando o domingo para partir o pão e adorar ao Senhor. Não que o domingo seja um dia que realmente todos devem guardar como se fosse a lei de Deus, mas sim que os cristãos eles estavam nas sinagogas aos sábados evangelizando judeus e nos domingos eles estavam tomando a ceia do Senhor. Fica assim estabelecido um princípio. Você deve separar um dia para o Senhor, mas não uma lei que tem que ser no sábado ou no domingo. Porque se realmente fosse uma lei de separação de um dia para o Senhor, deveria ser cumprido como no Antigo Testamento. Não se poderia fazer nada nesse dia. E vale lembrar que Jesus Cristo, ele colheu espigas aos sábados. E colher espigas ao sábado é simplesmente trabalhar para poder se sustentar. E da mesma forma, você pode também trabalhar para poder se sustentar no sábado. E ainda, é claro, usar esse dia para o Senhor. Você pode pregar para seus amigos de trabalho, para todos os funcionários ali da empresa que você trabalha, todos os fornecedores, até o próprio gerente, o patrão da empresa. Um cristão, ele é cristão em qualquer lugar onde ele está. Nós vemos que no livro de Atos dos Apóstolos houve uma assembleia dos primeiros cristãos para decidir como é que ficaria então a situação dos gentios. O interessante é que no verso 28, no verso 29, diz o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então os adventistas, eles forçam uma continuidade na lei, dizendo que no Novo Testamento não há necessidade alguma de se repetir o mandamento da guarda do sábado, porque o sábado já era uma lei que estava continuando no Novo Testamento. Se há uma continuidade na lei, não é necessário repetir essa lei. Só que o interessante é que isso não é uma verdade, é uma mentira. Porque em Atos 15 e 28, eles afirmam que tem que se abster de comida sacrificada aos ídolos. E isso os judeus já faziam. Se abster do sangue, ou de carne de animais estrangulados, ou da imoralidade sexual, isso aqui também os judeus faziam. E por que então repetir isso aqui novamente? E se você estudar um pouco do paganismo, você vai entender que não eram todos os pagãos que tinham uma mente má. Muitos pagãos honravam sim seus casamentos, e não necessariamente todos os pagãos comiam desse sangue.
E uma coisa a gente se atentar também é que os pagãos não guardavam sábado. E pelo que dá para entender, no domingo muitos pagãos paravam o seu trabalho e descansavam nesse dia. Então por que que nessa assembleia tão importante, onde vai se passar mandamentos para gentios, eles nem sequer mencionam sobre o sábado dado para gentio, sendo que os gentios não guardavam de forma nenhuma o sábado, e sim, muitos desses pagãos separavam o domingo para descansar do seu trabalho. Então nós vemos que no Novo Testamento o sábado não é mais guardado porque Jesus já morreu. Ele é o nosso descanso sabático. Então a mensagem verdadeira sobre o sábado não é que você tem que parar no sábado, mas sim que você já entrou nesse descanso em Cristo Jesus. Ele é o seu descanso sabático. Ele que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é mais um dia que alivia o homem de seu fardo pesado, e sim a pessoa de Cristo que vai aliviar o homem de sua carga pesada do dia a dia. Por isso que nós vemos então no Novo Testamento 8 vezes o termo no primeiro dia da semana estando ali para partir o pão. Porque o sábado ficou para trás, sábado é para judeu. Os gentios não há necessidade alguma de guardar sábado, porque isso é uma lei para Israel, para dentro dos perímetros de Israel. Se você for em Israel ao sábado, você vai perceber que a maioria das empresas estão fechadas no sábado. Somente algumas coisas abrem ao sábado, porque essa é uma lei do país. Agora Jesus Cristo nunca disse para gentio guardar o sábado. Nenhum apóstolo disse no Novo Testamento para guardar o sábado, porque é claro, nosso sábado é Jesus Cristo. Então, a Igreja Adventista, colocando em apenas 4 páginas 22 vezes a palavra sábado como a verdade, eu afirmo para vocês, essa verdade é uma mentira. A Igreja Adventista do sétimo dia está mentindo sobre o sábado, não te trazendo a verdade, mas sim te colocando em uma mentira. O adventista está pouco se lixando se os registros históricos deixam claro que os cristãos do primeiro século já guardavam domingo. Eles não estão nem aí, eles não dão bola para João Calvino, Jacó Armínio, eles não dão bola não, eles não são protestantes. Eles estão vestidos de protestante, mas eles estão totalmente afastados do protestantismo. Eles são simplesmente uma seita exclusivista, proselitista, que quer você, evangélico, lá dentro, né, para aumentar também o número de membros das igrejas local. Mas 1 Timóteo deixa muito claro que no fim dos tempos haverão tempos de apostasia. Então isso é o que realmente vai acontecer e não vai mudar. Que Deus te abençoe. Se você é um adventista e se sentiu tocado com essas afirmações aqui que nós colocamos nesse vídeo, se você quer conversar com a gente, pode comentar aqui nos comentários mesmo, ir lá no Facebook, é muito fácil conversar comigo. Se você gostou do vídeo e quer vídeos semelhantes a esse, é só colocar também nos comentários. Não esqueça, por favor, de se inscrever no canal e também compartilhar os vídeos, que é muito bom. Deus abençoe a todos.